Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre viagens para quem nunca viajou, né? Nunca viajei, o que que eu faço? Por onde começar, né? Então as dicas que eu vou passar hoje é para aquelas pessoas que estão começando a pensar em viagens, experimentar o novo, em conhecer coisas novas, lugares novos, tá bom? Bom, para quem nunca viajou, ou para quem só viaja com a família de carro, ou de ônibus rodoviário, para algumas cidades próximas, né? Por onde eu começo, né? Eu acho que você pode buscar primeiro as coisas, os destinos que são próximos de você, que estão próximos a você, as cidades próximas, né? Existem aquelas excursões de um dia, ou passeios de um dia, ou excursões de um dia. Cada agência ou cada agente chama isso de um nome, tem um formato, né? Mas são excursões de um dia, ou também conhecidas como bate e volta, aquelas que não tem pernoite, que não dorme lá no lugar, né? E tem aquelas que você dorme uma noite. Essas são geralmente as viagens que eu indico para quem está começando. Por quê? Elas têm um custo baixo, um investimento baixo, e você começa a se familiarizar um pouco com a coisa da viagem e sair um pouco da rotina. Então você vai ter, geralmente eles começam a desenvolver esses programas no bate e volta. Inclui refeição, inclui passeio, inclui o ingresso no destino. Você vai e volta no mesmo dia, sai de manhã cedo e volta à noite. Geralmente esse é o apelo do bate e volta, né? Ou da viagem de um dia. E aquelas viagens com passeio ou passeios, né? Que você pernoita uma noite ou 2 noites, que são viagens curtas, mas que já existem a pernoite, que aí o passageiro começa a ter uma experiência de dormir fora de casa. Elas são legais também e o custo geralmente é baixo. Por que é baixo? Porque geralmente é feito grupos, né? Então são formados grupos e as negociações são melhores, porque é feito em quantidade, para quantidade, né? Então, para começar, você deve buscar na sua região onde você mora ou nas cidades vizinhas os destinos mais legais assim para passear, que você não conhece, e ver o que as agências de viagens, os agentes de viagens oferecem para que você possa começar a viajar através de grupos, né? Como é que funciona? Geralmente eles você vai comprar, vai pagar da forma que for mais adequada para você. Os custos são baixos, tá? Os hotéis são simples. Quando você for viajar em grupo, vai ser sempre essas viagens o custo dela é bem acessível. Por isso que você tem um custo menor ali de pagamento. E ela vai incluir um guia, ele vai te explicar como funciona, os pontos turísticos, o que tem de atrativo na cidade. Vai ter geralmente um almoço ou jantar incluso, depende do organizador, o que está sendo vendido para você. Mas é bom ficar atento a isso, tá? E você tem o custo que você vai ter, além disso, do programa de viagem que você está contratando, é o custo de deslocamento até o destino de embarque, né? Esse embarque, geralmente, ele vai ocorrer em um ponto central da sua determinada cidade, ou de uma rodoviária, ou de um metrô, ou de algum ponto turístico próximo que todo mundo tem acesso. Vai sair no horário compatível para que você possa chegar lá no destino e ter um aproveitamento, né, do dia, e volta à noite, ou volta no fim da tarde. Alguns cuidados que eu vou passar para vocês terem com esse tipo de viagem: procure sempre embarcar em ônibus, tá? Pergunta sempre para o organizador da viagem se vocês estão indo em ônibus ou micro-ônibus. Por que isso? Às vezes, vans não são permitidas o tráfego em algumas rodovias, tá? Então, essa viagem pode ser irregular. Então, tem que tomar alguns cuidados como viajante para não correr nenhum risco. E a van, ela tem a nível de segurança da van em rodovia, não é tão robusto quanto o ônibus ou micro-ônibus, tá?
Outra coisa que vocês precisam saber é o seguinte, quando você comprar esse programa de viagem, verifica com o organizador se realmente está previsto sair naquela data, se já está confirmada aquela quantidade de pessoas, né? E o que está incluso nesse programa, né? Isso é importante vocês saberem. E leia as entrelinhas, verifique a parte de cancelamento, se tiver algum problema na rotina e você precisar cancelar, isso é importante também. E também é bacana você entender qual é o perfil dos viajantes. Quem está indo viajar, qual é o grupo? É criança, é idoso, é adulto? Qual que é o perfil da excursão, né? Isso vai te ajudar a não ficar tão um peixe fora d'água se você tiver numa excursão. Se você for jovem, uma excursão com mais idosos, ou se você for idoso, uma excursão com mais jovem. Então, não que isso seja um problema, mas às vezes tem pessoas que não se adequam facilmente a um grupo muito pulverizado, tá? Tem gente que não gosta de viajar com criança, por exemplo. Então, é importante saber o perfil, tá? Outra coisa importante é quando você for viajar, em grupo, sabendo essas informações, fica mais fácil para você tomar a sua decisão, se você vai ou se você não vai, né? Geralmente essas viagens elas têm um programa de reembolso, de cancelamento, mas é bom você consultar sempre o seu agente de viagem, a sua agência ou a agência que está te vendendo isso. Observa isso na internet, onde você for comprar, independente do canal, quais são as regras de cancelamento, em caso ocorra algum problema. O que é bacana? Quando você começa a viajar e participa de algum grupo específico, começa a partir dessas viagens menores, mais curtas, né, rodoviárias, normalmente elas são rodoviárias, você começa a fazer parte de um grupo e aí você começa a pegar gosto pela coisa de viagem. Então essa é a melhor forma de você começar a realizar suas viagens, né? E você começa a participar de um grupo, esses grupos vão se formando e aí você vai realizando outras viagens próximas ali da sua região e começa a avançar e ir para outros municípios e para outros estados, e aí depois você começa a mudar o perfil, vai ficando um tempo maior, vai pegando as viagens um pouco maiores, né? Mas geralmente eu indico começar pelo rodoviário, porque é a forma mais econômica de começar a viajar e a forma de participar de algum grupo para que você possa ter um maior engajamento, ter um maior gosto pela coisa, tá? Depois da viagem que você começa a viajar e pegar gosto, é automático, o seu processo vai ser automático. Você vai começar a buscar ficar mais tempo nas viagens, preferir alguns hotéis melhores, preferir ficar mais noites, você começa a ter algumas escolhas e aí vão saindo dessas excursões de um dia ou 2 dias e indo para coisas maiores, 1 semana, 15 dias ou 5 dias, depende do perfil. E depois você começa a entrar nos programas de viagem aéreo, né? Que aí já são aqueles pacotes conhecidos, né? Com passagem aérea, com hospedagem, com passeios turísticos e tudo mais. Mas, como dica, eu acho que assim, a melhor opção para você começar realmente é essa, realizando as excursões, as pequenas excursões, as excursões de um dia ou de 2 dias, né? Marcos, mas quanto custa uma excursão dessa, né? Nunca viajei. Posso ir sozinho? Pode ir sozinho, pode ir acompanhado. Isso é muito legal, porque às vezes tem pessoas que não têm companhia. Pode ir sozinho, não tem problema nenhum. Vai chegar lá, vai se conectar com outras pessoas, vai fazer amizade numa boa, não tem problema algum. Os organizadores são super receptivos, então eles não têm esse problema. A meta deles é realmente formar aquele grupo para que a viagem aconteça. Geralmente custa, aí vou pensar aqui na minha região, estou falando de São Paulo, tá? Vou falar um pouquinho de São Paulo. Alguns estados isso pode custar bem menos, mas
Aqui em São Paulo você tem programas de viagens curtas, né, de bate e volta, a partir de R$ 100. E você pode parcelar isso. Então, assim, é muito barato, gente, é muito barato. Vale muito a pena você ter essa experiência. Para quem nunca viajou, é muito bacana você começar a ter o contato com o turismo, com a viagem. É muito legal. Tá bom? Eu me despeço aqui. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não se inscreveu ainda, clica aqui, se inscreva no canal e compartilhe se possível. Obrigado, um abraço a todos.